A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Júlio Bahia e estou passando mais uma vez aqui com palavras, com mensagens para o nosso coração. E a palavra ao qual eu gostaria de compartilhar com você se encontra em Mateus, capítulo de número 8, a partir do versículo 1 e 2, que nos diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Mensagem ao qual eu gostaria de compartilhar com você. Fala-nos acerca de um homem que se encontrava leproso. Só que nós vemos aqui, nesta passagem, neste livro de Mateus, do capítulo 1 até o capítulo de número 4, Mateus eles apresenta a pessoa do Rei Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, Mateus, ele vai nos apresentar a pessoa do Rei Jesus. Só que do capítulo de número 5 até o capítulo de número 7, Mateus ele apresenta ou ele esclarece os princípios do reino deste rei por nome Jesus. Só que do capítulo de número 8 ao capítulo de número 9, ele agora vai apresentar o poder do Rei Jesus. Do capítulo de número 5, a Bíblia nos diz que o Senhor subiu ao monte e começou a nos ensinar acerca dos princípios do reino. Do capítulo 5 até o capítulo de número 7. No capítulo de número 7, nós vamos vermos aqui em Mateus 7, versículo de número 28, a Bíblia nos diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. Só que este mesmo Jesus que sobe o monte no capítulo de número 8 para ensinar, é o mesmo Jesus agora que está descendo do monte. E quando ele se desce do monte, ele se depara com uma grande multidão. E no meio desta multidão estava um homem que estava coberto de lepra. Nós vamos vermos isso lá em Lucas, vai nos relatarmos acerca deste mesmo episódio. Lucas capítulo 6, versículo 48. Então, o que nós entendemos aqui é que a lepra era uma das piores enfermidades que existia na época. Uma pessoa que estava leprosa, ela estava sentenciada à morte. Uma pessoa que estava com lepra, ela poderia a qualquer tempo, a qualquer hora, esperar a sua morte. Três aspectos, em três sentidos, a lepra, ela afligia, angustiava e verdadeiramente sentenciava a pessoas. Que características ou que três sentidos são estes? Em primeiro lugar, nós vemos no sentido ou no aspecto físico. A pessoa que estava com lepra, ela estava com a sua carne toda tomada pela lepra. Havia na sua carne umas manchas brancas
E quando já estava em um estado mais avançado, a pessoa, ou a lepra, ela ia comendo a carne da pessoa, aonde que ficava exposta aquelas feridas, aquelas manchas a qual a pessoa estava sendo acometida. A pessoa, ela era verdadeiramente, mais ou menos, um morto-vivo. Pessoa que estava com lepra no seu primeiro aspecto, no seu primeiro sentido, a sua carne estava toda comida. A pessoa perdia a orelha, parte da sua orelha, a pessoa perdia parte dos seus lábios, a pessoa perdia parte do seu nariz e muitas das vezes os pés, os dedos, as mãos ia sendo comido. A pessoa ia sendo comida viva por aquela enfermidade. Em primeiro sentido, o aspecto físico, esta pessoa, ela estava com a sua carne toda tomada pela lepra. E aqui nesta passagem que nós vemos lá em Lucas como médico, ele falando acerca disso. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46, vai nos relatarmos acerca desta situação deste homem. Só que nós vemos também no aspecto social, a pessoa que estava acometido com esta enfermidade, este sentido, esse aspecto social, a pessoa não podia ter contato com a sua família, com seus filhos, com tua esposa, com teus amigos, pois ela era uma pessoa leprosa. Ela tinha que ficar em uma cidade, em um lugar de isolamento, por nome leprosário. Ela ficava longe da cidade de Jerusalém, ela ficava fora da cidade de Jerusalém, ela não poderia ter contato com ninguém. O aspecto social, esta pessoa estava isolada, sem ninguém para te dar um abraço, sem ninguém para te confortar, sem ninguém para te consolar. Ela estava longe da sua família e dos teus amigos. Imagine o que passava na cabeça desta pessoa, pois ela não poderia ter o carinho, o abraço, o afago da sua família e nem o seu amparo. No aspecto físico, a sua carne, a sua aparência mudava por causa da deformação daquela enfermidade. Ela era um ambulante, um morto-vivo, né? O aspecto social, ela era uma pessoa que vivia em isolamento, longe da sua família, dos seus amigos, dos seus entes queridos. E no aspecto religioso, uma vez que ela não poderia participar de nenhuma atividade, de nenhuma festividade que houvesse em Jerusalém. Ela estava longe do templo, ela estava longe da casa de Deus. Ela não poderia participar das festividades religiosas, como os tabernáculos, a colheita, a festa do Ágape, né? A festa do Pentecostes. Esta pessoa, ela não poderia de maneira alguma participar ou ir ao templo para adorar o Senhor. Nós vemos aqui, né, desses três aspectos, esta pessoa que estava com essa enfermidade, ela estava sentenciada à morte. Era uma doença incurável da época. Era uma doença que a pessoa morria aos poucos, morria longe da sua família, morria longe dos seus amigos. Só que nós vemos nestes versículos que a Bíblia nos diz que Jesus ele estava descendo do monte e aquele homem, ao ver Jesus, aproximou-se dele e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me purificar.
Em primeiro lugar, aquele homem adorou o Senhor. Em segundo lugar, aquele homem ele não impõe, aquele homem ele não coloca Jesus contra a parede, não. Ele fala: Senhor, se tu quiseres, se for da sua vontade, se for do seu querer, o Senhor pode me purificar. E a palavra do Senhor nos diz que imediatamente o Senhor tocou nele, dizendo que quero ser limpo. E imediatamente a Bíblia nos diz que aquele homem, ele foi curado. Meu irmão, a cura do Senhor, ela é instantânea. A cura do Senhor, ela é no tempo certo, na hora certa, no momento certo, na hora exata. Só que a cura do Senhor, ela é instantânea. A Bíblia nos diz que o Senhor falou: eu quero, e tocou, e imediatamente a palavra do Senhor nos diz que aquele homem ele foi curado daquela enfermidade. Só que ao ser curado daquela enfermidade, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor olha para aquele homem e disse então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. O Senhor mandou que aquele homem voltasse de novo para o sacerdote e fizesse a oferta que Moisés mandou. Nós vamos vermos lá no livro de Levítico, capítulo número 14, que só o sacerdote tinha a autoridade de sentenciar, de falar que a pessoa estava com lepra ou falar que a pessoa não estava com lepra. Ele fazia um exame no corpo da pessoa e ele queria dar o diagnóstico se a pessoa estava ou não com a enfermidade. Então, apesar de Jesus ter curado aquele homem, o Senhor não isentou, né, a parte, né, que cabia ao sacerdote de sentenciar ou de dar o diagnóstico se ele estava curado ou não. A ordem de Jesus de ir ao sacerdote e fazer, né, a oferta estabelecida por Moisés tinha, né, o propósito de respeitar as normas estabelecidas, né, as normas sanitárias da época. E só o sacerdote é que tinha autoridade, né, como eu falei, para diagnosticar se aquela pessoa estava curada ou não, se ele estava curado ou não. Nós vemos com isso que, uma vez que só o sacerdote é que poderia dar o diagnóstico da cura ou não, nós vemos aqui o Senhor mandando aqueles mesmos sacerdotes, aquelas mesmas autoridades que sentenciaram aquele homem, que lhe deram o diagnóstico da enfermidade, são os mesmos agora que irão dar a legalidade ou irão dar a sentença, o diagnóstico da sua cura. Oh, glória a Jesus. Ele poderia legalmente, e só eles poderia dar legalmente ou considerar alguém livre daquela enfermidade. Os mesmos líderes religiosos que estavam entre os mais puros, mas os duros críticos de Jesus, aqueles mesmos que foram opositores de Jesus, foram os mesmos que foram forçados a examinar o leproso e declararam limpo. Oh, glória! Além disso, Jesus estava protegendo esse homem de qualquer suspeita ou acusações. Estava legitimando sua volta para casa, para a sua família, para o seu convívio social e religioso. Aqueles mesmos críticos, aqueles mesmos sacerdotes que diagnosticaram aquele homem e lhe deram a sentença dizendo que ele estava impuro, foram os mesmos que tiveram que diagnosticar aquele homem e lhe falar, declarar que ele estava apto para voltar para a sua família, para o convívio social e para o templo, a vida religiosa também. Sabe o que eu entendo com isso? É que o pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos distancia das nossas famílias, muitas das vezes, dos nossos amigos, do templo, da casa do Senhor e da presença de Deus. Mas Jesus,
Ele veio para nos reconciliar contigo. E Jesus, ele tem cura para a minha alma, para a sua alma. Jesus, ele tem cura para esta doença chamada pecado. E Jesus, ele verdadeiramente, através do teu sangue na cruz do Calvário, é ele que nos redime de todo o pecado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Fique com esta palavra. Se você gostou deste vídeo, compartilhe, deixe um comentário, se inscreva em nosso canal. Eu creio que a sua vida e a vida daqueles que vê este vídeo serão abençoada através da palavra de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.